Libertação, capítulo 17. Assistência fraternal. No segundo dia de serviço espiritual definitivo na tarefa de socorro a Margarida, nossa movimentação aureolava-se de sublime entusiasmo no santuário doméstico, que novamente se revestia das doces claridades da paz. A casa transformou-se. Desde a véspera, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instruções de trabalho. Teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam à carga. Conheciam a crueldade dos ex-companheiros e porque muitos, apaniguados de Gregório, viriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório da esposa de Gabriel. Gúbio começou por traçar expressivas fronteiras ao redor da casa, mantidas dali em diante sob a responsabilidade dos colaboradores que Sidônio nos cedera por gentileza. Enquanto apresentávamos a defensiva, o jovem casal louvava a alegria que lhes retornara aos corações. Margarida sentia-se leve, bem disposta e rendia graças ao Eterno pelo milagre com que fora contemplada. O esposo formulava 1000 promessas de trabalho espiritual com júbilo do neófito embriagado de sublime esperança. De nosso lado, porém, as responsabilidades passaram a crescer. Atendendo às determinações de Gúbio, Saldanha dirigiu-se ao interior da casa e trouxe, por influência indireta, a velha serva encarnada que espanou móveis, bruniu adornos e abriu as janelas, dando passagem a vastas correntes de ar fresco. O prédio como que se reconciliava com a harmonia. As medidas referentes à limpeza prosseguiam adiantadas quando vozes ásperas se fizeram ouvir, partidas da via pública. Elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu junto de nós, desapontado e algo aflito. Nosso instrutor paternalmente lhe recomendou: vai, meu amigo, e mostra-lhes o novo rumo. Tem coragem e resiste ao veneno fluido da cólera. Usa a serenidade e a delicadeza. Saldanha estampou na fisionomia perceptível gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados. Uma das entidades, de horrível semblante, de mãos à cintura, gritou-lhe reverente: então, que houve aqui? Traindo o comando? O interpelado, que os últimos sucessos haviam alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme: meus compromissos foram assumidos com a própria consciência e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. Ah, disse o outro sarcástico, tens agora o direito? Veremos. E tentando insinuar-se de maneira direta, clamou: deixa-me entrar. Não posso, esclareceu o ex-perseguidor. A casa segue em outra direção. O interlocutor lançou-lhe um olhar de revolta insofreável e indagou estentórico: onde tens a cabeça? No lugar próprio. Não temes, porventura, as consequências do gesto impensado? Nada tenho que me penitenciar. O visitante fez cara antonha e de irritação extrema e aduziu: Gregório saberá. E retirou-se acompanhado pelos demais. Transcorridos alguns instantes, outros elementos assomaram à entrada, assustadiços e insolentes, com a repetição dos mesmos quadros. Em breve, cenas diversas passaram a desdobrar-se. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, opondo-se às marchas da sombra que provinham dali.
e, naturalmente, atraído por eles, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. A primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora, que se ajoelhou à entrada suplicando: benfeitores de cima, que vos congregastes nesta casa, em serviço de luz, livrai-me da aflição, piedade, piedade. O nosso instrutor atendeu-a imediatamente, permitindo-lhe a passagem. E no pátio ao lado, contou em pranto que se mantinha há muito tempo num edifício próximo, segregada por verdugos impassíveis que lhe exploravam antigas disposições mórbidas para o vício. Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Penitenciava-se, pretendia outra vida, outro rumo, implorava asilo e socorro. O orientador consolou-a, bondoso, e prometeu-lhe amparo. Logo após, surgiram dois velhos, rogando pousada. Ambos haviam desencarnado em extrema indigência no hospital. Revelavam-se possuídos de imenso terror. Não se conformavam com a morte. Temiam o desconhecido e mendigavam elucidações. Padeciam de verdadeira loucura. Curiosa dama compareceu pedindo providências contra espíritos pervertidos e perturbadores, que em grande bloco lhe não permitiam aproximar-se do filho, instigando-o à embriaguez. Outra veio solicitar recurso contra os maus pensamentos de um espírito vingativo que lhe não dava ensejo à oração. A corrente dos pedintes, contudo, não ficou aí. Tive a ideia de que a missão de Gúbio se convertera, de repente, numa avançada instituição de pronto-socorro espiritual. Dezenas de criaturas desencarnadas, sob regime de prisão aos círculos inferiores, alinhavam-se agora ao lado da residência de Gabriel, sob a determinação de Gúbio, que dizia aguardar a noite para os serviços da prece em geral. Antes, porém, que o dia expirasse, começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório, afirmando-se dispostos à renovação de caminho. Procediam da própria colônia que visitáramos, e um deles, com grande assombro para mim, foi claro na enunciação dos propósitos de que se achava inspirado. Salve-me dos juízes cruéis, suplicou, emocionando-nos pela inflexão de voz. Não posso mais, não suporto, por mais tempo, as atrocidades que sou constrangido a praticar. Soube que o próprio Saldanha se transformou. Eu não posso persistir no erro. Temo a perseguição de Gregório, mas se é necessário arrostar as maiores dores, enfrentá-las-ei de bom grado, preferindo-lhe o golpe fulminatório a regressar. Ajude-me, aspiro a nova estrada com o bem. Apelos como este foram repetidos muitas vezes, enfileirando-se os sofredores de intenções nobres e retas que nos alcançavam no vasto recinto que dispunhamos. Nosso instrutor recomendou que eu e Eloy nos colocássemos à disposição deles, ouvindo-os com paciência e prestando-lhe a assistência possível, a fim de se prepararem mentalmente para as orações da noite. Confesso que me senti à vontade. Dividimo-nos, então, em dois setores distintos. Organizei os irmãos que me cabia atender em assembleia fraternal. Contudo, em vista de os necessitados continuarem chegando de espaço a espaço, era imperioso abrir novos lugares no extenso grupo dos ouvintes. Muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso, pronunciando rogativas comovedoras. Todavia, o nosso orientador aconselhara fosse a entrada privativa dos espíritos
que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. De há muito, aprendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor, e limitava-me a pronunciar frases curtas, para que os infelizes ali congregados encontrassem conforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação de minha parte. Conduzindo-me neste modo, pedi a uma das irmãs presentes, em deploráveis condições perispiríticas, expor-nos, por gentileza, a experiência de que fora objeto. A infortunada concentrou a atenção de todos em virtude das feridas extensas que mostrava no semblante agora erguido. Ai de mim, começou penosamente, ai de mim, a quem a paixão cegou e venceu, transportando-me ao suicídio. Mãe de 2 filhos, não suportei a solidão que o mundo me impusera com a morte de meu marido tuberculoso. Cerrei os olhos ao campo de obrigações que me convidavam ao entendimento e sufoquei as reflexões ante o futuro que se avizinhava. Olvidei o lar, os filhos, os compromissos assumidos e precipitei-me no vale fundo de sofrimentos inenarráveis. Há 15 anos, precisamente, vagueio sem pouso, a feição da ave imprevidente que aniquilasse o ninho. Leviana que fui, quando me vi só e aparentemente desamparada, entreguei meus pobres filhos a parentes caridosos e sorvi a louca o veneno que me desintegraria o corpo, menosprezado. Supunha reencontrar o esposo querido ou chafurdar-me no abismo da inexistência. Todavia, nem uma realização, nem outra me surpreenderam o coração. Despertei sob denso nevoeiro de lama e cinza, e debalde clamei socorro, à face dos padecimentos que me asfixiavam. Coberta de cháguas, qual se o tóxico letal me atingisse os mais finos tecidos da alma, gritei sem destino certo. A essa altura, porque a emotividade lhe interceptasse a voz, interferi perguntando de modo a fixar o ensinamento. E não conseguiu retornar ao santuário doméstico? Ah, sim, fui até lá, informou interpelada, tentando dominar-se. Mas, para acentuar minha angústia, o toque de meu carinho nos filhos amados que confiara aos parentes próximos provocava-lhes aflição e enfermidade. As irradiações de minha dor lhes alcançavam os corpos tenros, envenenando-lhe a carne delicada através da respiração. Quando compreendi que a minha presença lhes inoculava pavoroso vírus fluídico, deles fugi aterrada. É preferível suportar o castigo de minha própria consciência isolada e sem rumo que infligir-lhes o sofrimento sem causa. Experimentei medo e horror de mim mesmo. Desde então, perambulo sem consolo e sem norte. É por isso que venho até aqui, implorando alívio e segurança. Estou cansada e vencida. Convença-se de que receberá os recursos que pleiteia por intermédio da prece. Esclarecerei, prometendo-lhe a colaboração eficiente de Gopa. A pobrezinha sentou-se mais calma e, reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de relatar-nos a experiência de que era vítima, roguei atenção em torno das palavras que pronunciaria. Fitei o vigilante e notei-lhe o singular brilho nos olhos. Parecia alucinado, abatido. Com a expressão típica da loucura cronicificada, falou aflito. Permite-me indagar? Perfeitamente, respondi surpreso. Que é o pensamento? Não aguardava a pergunta que me era desfechada,
mas, centralizando minha capacidade receptiva no propósito de responder com acerto, elucidei como pude. O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. Ah, fez o estranho cavalheiro um tanto atormentado. A explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? Indiscutivelmente. Que fazer então para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Auxilie-nos a apreciar seu caso, contando-nos alguma coisa de sua experiência. Pedi com interesse fraternal. O interlocutor, provavelmente tocado pelo tom de minha solicitação afetuosa, expôs a perturbação que lhe vagava no íntimo, com frases incisivas, quentes de sinceridade e dor. Fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o chiste malicioso e com ele o gosto da volúpia, estendendo minhas criações à mocidade de meus dias. Não consegui posição de evidência nos galarins da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Depois do meu decesso, sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis, que não me deixam em paz. E enquanto isso ocorre, outras entidades me buscam, formulando ordens e propostas referentes às ações indignas que não posso aceitar. Compreendi que me achava em ligação, desde a existência terrestre, com enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que me tomavam por aparelho invigilante de suas manifestações indesejáveis. No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e maledicência, que eles exploraram largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores, que intentariam debalde praticar sem o meu concurso ativo. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade na esfera em que hoje respiramos, que vão busco adaptar-me a processos mais nobres de vida, quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi na romagem carnal, certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior, como se vivessem incrustadas na minha própria imaginação. Assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo que o meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Investem contra mim, apupam-me e vergastam-me o bril, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Tenho vivido ao léu, qual alienado mental que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos, ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizam conosco? Havia nos ouvintes significativa expectação, não obstante a calma reinante. O infeliz deixou de falar titubeante. Demonstrava-se atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo.
apalermado e trêmulo à nossa vista. Fitou em mim os olhos esgazeados de esquisito terror e, correndo aos meus braços, bradou: Ei-lo que chega por dentro de mim. É uma das minhas personagens na literatura fecessinina. Ai de mim, acusa-me, gargalha irônica e tem as mãos crispadas. Vai enforcar-me. Alcançando a destra garganta, denunciava aflito: Serei assassinado. Socorro, socorro. Os demais companheiros, perturbados e sofredores ali presentes, alarmaram-se desditosos. Houve quem tentasse fugir, mas, com uma frase apenas, sustei o tumulto que se iniciava. O pobre beletrista desencarnado contorcia-se em meus braços, sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Cautelosamente enviei um emissário a Gúbio, que compareceu em alguns segundos. Examinou o caso e pediu a presença de Leôncio, o ex-hipnotizador de Margarida. À frente do recém-chegado, indicou-lhe o doente em crise e falou-lhe peremptório, mas bondoso. Opera, aliviando. Eu, falou o convertido semi-apalermado, merecerei a graça de transmitir alívio? Gúbio, no entanto, obtemperou sem hesitar. Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. A corrente líquida devastadora que derruba e mata pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando-se ao resgate próprio através do serviço benéfico aos semelhantes. Dissipando-lhe as dúvidas, acentuou com inflexão de ternura. Começa hoje, aqui e agora, com o Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Leôncio não mais vacilou. Magnetizou o enfermo, dementado, que poucos minutos depois silenciou em profundo repouso. Desde esse instante, o ex-perseguidor não mais me abandonou nas experiências do dia, desempenhando as funções de excelente companheiro. A assembleia, porém, crescia de hora a hora. Entidades de boas intenções buscavam-nos sequiosas de paz e esclarecimento. Mas, francamente, doía-me observar tanta ignorância além da morte do corpo. Na maioria dos presentes, não surgia o mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Raciocínios e sentimentos jaziam presos ao chão terrestre, vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. E nosso orientador fora categórico nas últimas informações que transmitira. À noite próxima, assinalar-nos-ia o término da permanência junto ao lar de Margarida, e cabia-nos preparar quantos nos buscavam, famintos de conhecimento santificante, para o serviço de oração que ele pretendia realizar. Não convinha comparecessem desprevenidos de avisos salutares e oportunos acerca das obrigações e esperanças que lhes competiam desenvolver. Em razão disso, interferi nas conversações, disseminando os esclarecimentos que podia dispor. Ao entardecer, a conformação e o contentamento reinavam em todos os rostos. Nosso instrutor prometera conduzir-nos os companheiros de boa vontade à esfera mais elevada, garantindo-lhes a passagem para a condição superior, e doce júbilo transparecia de todos os olhares.
Na exaltação da fé e confiança que nos dominavam, simpática senhora pediu-me permissão para cantar um hino evangélico, ao qual anuí prazeroso, e era de ver a beleza da melodia desferida em notas de maravilhoso encantamento. Alegre e reconfortado pela expressão do serviço que nos fora conferido, tinha meus olhos nublados de pranto quando, aos últimos versos do Cântico de Esperança, jovem dama de triste fisionomia avançou para mim e disse em voz súplice: Meu amigo, de hoje em diante adotarei novo rumo. Sinto neste cenáculo de fraternidade que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Fixou os olhos lacrimosos nos meus e rogou, depois de comovente intervalo: Promete-me, porém, a bênção do ouvido na esfera do recomeço. Fui mãe de 2 filhinhos, tão belos e tão puros como 2 estrelas, mas a morte me arrebatou muito cedo do lar. Mas não foi a morte o único algoz que me feriu, desapiedado. Meu marido, em 6 meses, esqueceu as promessas de muitos anos e entregou-me os 2 anjos à madrasta sem entranhas que cruelmente os amesquinha. Há 20 meses luto contra ela, tomada de incoercível revolta. Todavia, estou entediada do ódio que me constringe o coração. Preciso renovar-me para o bem, a fim de ser mais útil. Entretanto, meu amigo, tenho sede de esquecimento. Ajuda-me por piedade. Prende-me em algum lugar onde minhas recordações amargas possam tranquilamente morrer. Não me deixes por mais tempo entregue aos caprichos que me arrastam. Minha inclinação ao bem é insignificante réstia de luz no seio da noite do mal que me envolve. Compadece-me e ajuda-me. Não sei amar ainda, sem o ciúme violento e alvitante. Entretanto, não ignoro que o Mestre Divino se entregou à cruz em extrema renúncia. Não permitas que as minhas elevadas aspirações desta hora venham a perecer. As rogativas e lágrimas daquela mulher acordaram-me a lembrança viva do próprio passado. Eu também sofrera intensivamente para desvencilhar-me dos laços inferiores da carne. Sensibilizado nela, enxerguei uma irmã pelo coração e que me cumpria esclarecer e amparar. Abracei-a comovido, como se o fizesse a uma filha, chorando por minha vez, e refletindo nas dificuldades de quantos empreendem a reveladora viagem da morte, sem bases de verdadeiro amor e de legítimo entendimento nos corações que permanecem à retaguarda, exclamei: Sim, farei tudo quanto estiver em minhas forças para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus e doce esquecimento do perturbado campo terrestre te balsamizará o espírito, preparando-te para o voo às torres celestes. Serei teu amigo e desvelado irmão. Ela abraçou-me, confiante, como a criancinha quando se sente segura e feliz.